dela para tomar conta dessa criança. Agora imagina o que ela vai fazer se não tem meios de subsistência, se não tem uma estrutura toda para dar conta disso. Como é que ela vai sobreviver? Então, eu tive umas ideias de ela fazer trabalhos manuais, fazer algo em casa, começar a criar, ter uma criatividade diferenciada para poder trabalhar e ao mesmo tempo dar conta dessa criança. Que precisa muito dela, demanda muito dela. Até no olhar ela se comunica. Eu já observei isso também, da dependência que tem. Isso. É porque acaba, você tem muita razão quando você fala isso, acaba que de uma forma muito abrupta, né? Aquela mãe está muitas vezes inserida no mercado de trabalho, ela tem uma gestação, muitas vezes ela descobre no parto, né? Ou durante a gestação, ela tem o diagnóstico e aí ela acaba sendo engolida por exames, por terapias, ela se sente extremamente responsável e é responsável, né? Por aquele ser completamente dependente dela, e ela quer acolher, quer fazer de tudo por aquele ser, que depende, muitas vezes aquela mãe é a única provedora da sobrevivência daquele ser. Muitas vezes o pai vai embora, as estatísticas dizem que em 80% dos casos, aquela criança é só da mãe, os pais abandonam, então a mãe ela busca apoio em outra mãe, e, em regra, Exatamente. é a mãe dela, a avó daquela criança, né? Então, assim, as mães são muito solitárias. E para piorar, quando elas podem, elas fazem o quê? Elas vão e buscam apoio em redes pagas. Por exemplo, um plano de saúde. Então, ela, às vezes, nem tem aquela capacidade econômica toda, mas ela vai buscar apoio numa rede paga, num plano de saúde. E na primeira oportunidade, ela tem negativa. Né? Então, na primeira oportunidade que ela precisa de um exame mais caro, de um exame mais específico, de uma terapia mais direcionada para ela tem uma negativa. Ou uma terapia mais direcionada para o seu filho, um exame que faça um diagnóstico mais exato, ela tem uma negativa. E aí, que entra a sua área do direito, né? Exatamente. De muitos não saberem seus direitos. Exatamente. Eu sabia o meu direito e ainda assim eu tive essa negativa e eu precisei usar o direito para ingressar com uma liminar para que eles pudessem ter os seus direitos efetivados. Mas eu sei que muitas mães não sabem os direitos e aí as crianças às vezes acabam ficando sem diagnóstico ou em muitos casos têm diagnóstico, mas não tem terapia. Precisam ter terapia 4 vezes na semana, mas tem terapia 1 vez na semana. Ou seja, extremamente insuficiente para a evolução daquela criança, o que agrava o quadro de sofrimento daquela mãe. Com certeza. E aí, cada vez mais, a mãe vai se sentindo culpada, cada vez mais a mãe vai se afundando naquele elo de sofrimento. É um ciclo, né? Aí, eu acho que entra uma parte importante que foi o que eu fiz, o que eu posso até falar como experiência e que a gente até faz juntas, que foi uma coisa que a Liz me despertou. A Liz me despertou um lado que eu já gostava de fazer, mas foi um lado que ela me aguçou mais, que foi o lado de ação social, de você olhar para o outro com um lado mais carinhoso, com um lado de menos julgamento, com um lado mais empático. E aí eu acho que para as mães que foram retiradas do mercado de trabalho, que foram abruptamente assim retiradas assim, e obrigadas, foram obrigadas a saírem do mercado de trabalho, foram obrigadas para dar conta dessa criança que precisa muito desse apoio. Podem, claro, ser reinseridas no mercado, né, fazendo trabalhos em casa, né, muitas optam por fazer serem MEI, né, por exemplo, fazer trabalhos em casa, mas também uma alternativa bem interessante é quando elas começam a se engajar em projetos sociais. Né? Sim, e aí muito importante. Eu podia até contar um pouco dos projetos sociais que você faz, para que a gente possa conhecer um pouco e dar uma ideia assim, para as mães a respeito, porque o projeto social ele fala de inclusão, e inclusão não é só de pessoas com deficiência.
Porque quando a gente fala de pena, e pena não é o que a gente espera de inclusão, de verdade, não é isso? Então é bem importante que a gente Verdade. deixe isso claro. A gente não quer inclusão que subestime pessoas. A gente quer inclusão de verdade, a gente quer inclusão num universo que todas as pessoas caibam. E por isso que a gente faz projeto social, e por isso que eu sempre que eu posso, eu tento ser 1% do que a Bernadette para que a gente tenha um mundo que todo mundo caiba e que a gente não tenha caixas. A gente quer Sim. um mundo sem formas, né? Eu sei que Para que as antes de pessoas te não conhecer, vejam como eu sei ruins, que né? você já fazia esse trabalho de olhar os moradores de rua e tem um olhar diferenciado para com eles, né? Por que eles estão na rua, a gente não sabe, né? Sem julgamentos. Então a gente pode fazer, não passar por eles desapercebido, os moradores de rua, as crianças, os pedintes. O que a gente pode fazer por eles, ao invés de ficarmos só na nossa redoma, criticando e dizendo, olha, o Estado poderia fazer, o município poderia fazer, o governo poderia fazer, mas o que nós, cidadãos, poderemos fazer com relação a isso? Acho que a sua conexão está ruim, Andréia. Começou a bugar um pouquinho. Tá me escutando? Tô. Então, o que nós, como cidadãos e cidadãs do mundo, poderemos fazer com relação a isso? De ter esse olhar diferenciado, de poder incluir a todos. Então, quando eu vejo isso acontecer, as pessoas não terem esse olhar, eu fico bem triste. A gente precisa fazer isso mais vezes, a inclusão de todos, não só os pedintes, as crianças, adolescentes que estão aí nessas situações, ajudar de forma efetiva, eficaz, os projetos sociais que são sérios, né? Isso que a gente está trabalhando aí juntas, que é o de Segurança Presente, que tem um Barra Presente, o Recreio Presente, a Sétima Cais também, que tem um abrigo na Taquara, de famílias, me emocionou muito, você também foi lá conosco e participou, engajada, e viu a modificação, ajudamos a fazer obra, com a sociedade civil, cada um se cotizando e a gente tentando levar com que as pessoas saibam o que está acontecendo com o seu dinheiro. Olha, você está participando, mas já está tendo modificação, a coisa está acontecendo. E acreditar que juntos, todos nós, eu, você e outras pessoas que estão engajadas nessa nossa causa, que é uma causa muito justa, podemos fazer a diferença. Tem um projeto social lá na Praia dos Amores, que é muito inclusivo também, para as crianças participarem ali, fazendo esportes. E crianças que são carentes da Cidade de Deus também, que vão ali para andar de skate e praticarem outro tipo de esporte e são bem recebidas. Tem um futebol que nós participamos também lá na Barrinha. Tanta coisa que assim, nós fizemos, fomos enumerar, muita coisa. Então eu fico feliz da gente poder unir forças, cada um colaborando um pouco, uma sociedade melhor, um lugar melhor para a gente viver. Deu uma interrompida na sua conexão. Uhum. Então, promover essa integração é muito importante. E eu fico muito feliz de poder estar junto aí, participando, como os cafés que nós fazemos, de olhar o Gari, que ele não é uma pessoa invisível, ele é importante para nós. O guarda municipal é importante para nós, o policial militar que se sente muito rechaçado, não reconhecido pela sociedade. Ele não está ali só para prender os bandidos e fazer o poder coercitivo, não. Ele está ali também para ser reconhecido. Por trás daquela farda ali existe um ser humano que tem família, é um pai, é um filho. Tem as policiais militares também, que elas sofrem, as femininas, né, as FEMs, né, sofrem bastante de alguns preconceitos. Tem um ser humano ali debaixo daquela farda que precisa desse reconhecimento. E as crianças admiram nossos policiais militares também. Então a gente pode fazer uma integração, olha, bem bacana com todo mundo. Pois Ninguém é essa fala sobre crianças é bem importante, né? Porque assim, as crianças elas nascem completamente livres de preconceito e
e a gente percebe que elas vão crescendo e elas vão reprisando conceitos e preconceitos que são sociais, né? Que elas aprendem em casa e aprendem no meio que vivem, né? Como que a gente faz para que a gente, em 2021, 2022 e daqui por diante, a gente consiga dar exemplos melhores, a gente consiga ter uma sociedade melhor, assim? O que você poderia dizer, assim, para que a gente pare de reprisar padrões de comportamento que a gente tem e a gente nem vê, às vezes, que a gente tem, sabe? Que as pessoas, às vezes, têm e reproduzem sem nem perceber que estão fazendo coisas, sabe, que não cabem mais. O que você poderia falar pra gente? Eu tive um exemplo de uma professora de terapia cognitivo-comportamental de ter um relato de um segurança de shopping que estava muito triste, porque as crianças não chegavam perto dele. Todas tinham muito medo dele. Por quê? Porque a mãe ou o pai diz o seguinte: olha, se você fizer coisa errada, ele vai te prender, ele vai te bater, sabe? E não é essa a visão. Ele está ali para coibir outras coisas, mas não é para fazer mal nenhum às crianças. Olha a visão que a criança tem, que aquele guarda, aquele segurança que está ali vai fazer alguma coisa de ruim com elas. Não, ele está ali para protegê-las e não para agredi-las, sabe? Então, a própria mãe, sem querer, tentando educar, ela acaba colocando medo, colocando preconceito, mas é inconsciente isso não é consciente. Então, a segurança estava se sentindo muito triste porque as crianças não chegavam nem perto dele. Então, esse relato me chocou, me deixou bem pensativo. Eu falei, poxa, eu não tinha pensado por esse lado. Então, nós, como mães, de repente, a gente coloca um medo desnecessário nas nossas crianças. Então, é para ensinarmos o seguinte: eles estão ali para nos proteger. O gari ali na rua varrendo é para todos nós. Ele merece ser respeitado. Ele merece um bom dia, uma boa tarde, boa noite. Ele merece até a nossa ceia de Natal ou de Ano Novo ser compartilhada com ele. Por que não? O guarda municipal merece, o policial militar que está ali trabalhando no meio da rua merece. Todos, eles não estão invisíveis. Os profissionais de saúde que estão nos hospitais nesse momento, por exemplo, como é que eles vão passar um ano novo? Alguém se preocupa? Saber como é que eles estão? Se eles estão bem ou não? Quantas pessoas vão passar o ano novo longe das suas famílias? Os bombeiros também. Tem uma equipe de bombeiros que está indo viajar para a Bahia, do GBS, do Equipamento de Busca e Salvamento, estão indo viajar para a Bahia. E muitos têm família, não vão passar o ano novo com a família. Que olhar que nós vamos ter? São os nossos heróis anônimos do dia a dia. Todos eles são heróis anônimos do dia a dia, mas que ninguém sabe, ninguém viu, e ninguém tem esse olhar. Por isso nós precisamos começar 2022 com um olhar diferenciado para essas pessoas que passam muitas vezes perdidas. Mas elas existem, elas são importantes. Imagina se faltar o gari, por exemplo. O que vai acontecer? Um caos no Rio de Janeiro. Imagina se parar também a polícia militar, um caos no Rio de Janeiro. Todos são importantes, todos são importantes. O guarda municipal, o médico, profissionais da saúde também, na psicologia, os psiquiatras, os médicos. Imagina se faltar. Os técnicos de enfermagem, todos são importantes, todos. Estão brincando aqui conosco, a qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer tempo, vidas e riqueza alheias a salvar. Exatamente isso. São os nossos bombeiros. Exatamente. É verdade. Os nossos policiais militares também são muito importantes. Eu fico sempre inclusão, eu cobro, né, tanto das pessoas que incluam e em que momento eu incluo, né? E aí eu tento sempre ser efetiva, sempre tento fazer na prática, né? Porque a gente, enquanto uma parcela invisível da sociedade, que a gente se torna quando a gente tem filho com deficiência, e que momento